Agora vamos falar da questão do clima, dos fatores climáticos que interferem aí no desenvolvimento da cultura da banana. A temperatura ótima para o desenvolvimento da cultura das bananeiras, né? A temperatura ótima é em torno de 28 graus Celsius, mas ela desenvolve na faixa de 15 a 35, tá? Considerando que essas temperaturas abaixo aí de 15 graus já vai poder ter problemas. E também temperaturas muito altas, que a gente já vai falar também, causa problemas na planta, principalmente pelo estresse, né, hídrico, gerado pelo excesso de transpiração pela planta. Temperaturas muito baixas também vão prolongar, muito baixas que eu falo assim, em torno ali de 16 graus, 17 graus, 18 graus Celsius, por um período prolongado, ela vai retardar o desenvolvimento das plantas, ok? Fica mais longo o ciclo quando essa cultura é plantada em locais de temperaturas mais amenas. No Brasil, na maioria das regiões do nosso país, se enquadra, né, dentro desse limite. Por isso que a gente tem cultivo de banana desde o sul do Brasil até o norte e nordeste do Brasil, incluindo aí também as regiões centro-oeste e sudeste. Há cultivos em micro-regiões homogêneas, em regiões Professora, que têm... Oi? mas aí o mercado varia muito. É, dependendo da época do ano, certa região não vai produzir, né? Em certas regiões, por exemplo, em regiões que têm o clima mais subtropical, ou seja, a região sul do Brasil, como o Paraná, a região mais sul do estado de São Paulo, Santa Catarina, que são climas mais subtropicais, então eles plantam mais essas culturas, as cultivares como a nanica, nanicão, a grandinine, que elas se adaptam mais a Ah, esse clima mais frio, mais fresco, né? Mas mesmo nessas regiões é importante sempre evitar locais que estejam sujeitos a geadas, porque a cultura é muito sensível. Mas tem assim, né, então, ao longo do ano, variações na oferta, né, dos frutos no mercado. Temperaturas abaixo de 15 graus. Professora, Oi? mas nessa questão de mercado aí também eu já percebi um negócio. Quando vai chegando essas épocas mais frias assim também, essas épocas com baixa produção, o preço da banana fica mais caro e ela também perde a qualidade, ela fica muito ruim. Fruto Mas, pequeno, isso. tem doce. Uhum. E essa questão de reduzir a oferta nos meses mais frios é exatamente por isso, porque a cultura, a bananeira, na época mais fria do ano, ela vai ter um metabolismo mais lento. Então, ela vai ter menos produtividade nessa época. Não que vai parar, né? Professora, aí o povo eles faz indução com etileno para amadurecer mais rápido, por isso que ela fica ruim, né? A partir do momento que ela é colhida, assim, já com os frutos enchidos, né? Para homogeneizar a maturação, fazem, em alguns casos, sim, a indução com gás etileno em câmara fechada para acelerar ali, o processo de homogeneização da maturação. Ok? Temperaturas aí abaixo de 15 graus Celsius, a atividade da planta é paralisada. Ela para de desenvolver, para de... O seu metabolismo fica ali bem baixo, né? O seu funcionamento metabólico. Agora, temperaturas ainda mais baixas, inferiores a 12 graus Celsius, provocam o distúrbio fisiológico chamado de chilling, ou friagem. Esse distúrbio fisiológico afeta aí os frutos, principalmente a casca, prejudicando também o processo de maturação dos frutos. Baixas temperaturas também fazem com que ocorra compactação da roseta foliar, ou seja, às vezes está já no ponto de ter o lançamento ali da inflorescência, do cacho, né? Só que com uma temperatura mais baixa, ocorre ali uma compactação dessa roseta foliar e dificulta esse lançamento da inflorescência, provocando também, pode provocar o que a gente chama de engasgamento, né? Que ele, como tem uma compactação na roseta foliar,
gera essa dificuldade no lançamento da inflorescência e deforma o cacho e muitas vezes causa uma deformação que inviabiliza a sua comercialização. Isso aqui é uma lavoura que teve um problema com temperaturas baixas, estão vendo? Além do fruto, também nós observamos aí as folhas todas amareladas, né? Então, claro que há alguns anos, gente, isso vai acontecer, igual ano passado, teve geada em várias regiões do nosso estado e do Brasil, como né, nessa região sudeste aqui. Isso pode ocasionar, por mais que você fale, vou evitar baixada, mas tem época que geia até no alto, né, dependendo das condições climáticas. Então, escapar 100% dos problemas de geada ou não é possível, né? Alguns anos acontece de ter a formação de geada na sua área, mas sempre tomar o cuidado de evitar baixadas, ok? Temperaturas muito altas, elas vão causar desidratação dos tecidos, em particular os tecidos aí da folha. Temperaturas, então, prolongadas, né? Um dia que faz aí 40 graus, tudo bem, mas falando aí de temperaturas altas de forma prolongada ao longo do ciclo. Com relação a exigências pluviométricas, a banana, ela tem uma necessidade constante aí de água, em virtude da sua necessidade de hidratação dos tecidos. É uma planta que exige aí, em torno de uma precipitação anual bem distribuída ao longo do ano de 1.900 milímetros. Nós temos muita produção de banana também no Nordeste, né? Áreas que só vão produzir diante da irrigação. Mesmo aqui no Sudeste, as áreas comerciais também são irrigadas. Imagina, chegamos agora na época de outono e inverno e é seco na nossa região. Então, dessa forma, é necessário se estabelecer um sistema de irrigação para o bom desenvolvimento da cultura. Agora, se é um cultivo caseiro, né, no fundo de quintal, que você não está preocupado com a produtividade, tudo bem. Mas quando a gente fala em cultivos comerciais, o sistema de irrigação ele tem que ser estabelecido de uma forma a fornecer, durante todo o ciclo da cultura, a quantidade de água necessária. Em regiões em que apresentam baixa precipitação, isso é comum em alguns municípios, né, do Nordeste brasileiro, que são fortes produtores aí de banana para exportação, inclusive, exige aí um sistema de irrigação. E como não só lá, né, gente, mas nesses locais, se não tiver irrigação, você não tem nem produção caseira. Aqui mostrando 2 sistemas de irrigação. Existe também o gotejo simples, viu, pessoal? Aqui esse sistema de gotejo, como vocês podem ver, ele vai ficar aqui em volta da planta. Isso principalmente na fase inicial do desenvolvimento da cultura, onde exige muita umidade para que tenha um bom enraizamento, tá? Aqui nessa outra imagem nós temos a irrigação por aspersão. A aspersão aí, para irrigar as bananeiras, né, eles devem ficar a 1 metro do solo, no máximo, né, e com um ângulo de inclinação no máximo de 7 graus. No caso da microaspersão, sempre utilizar a microaspersor com uma vazão aí superior a 45 litros por hora. Isso, com essa vazão, você consegue colocar um aspersor a cada 4 plantas, que ele consegue molhar bem essa área entre 4 plantas, como vocês estão vendo aqui na foto, né? Cada 4 plantas de banana tem um aspersor para fazer essa irrigação. Se você tem uma pressão, uma vazão menor, então você vai ter que ter mais aspersores, né, num intervalo menor, ok? Isso tudo tem que ser trabalhado de acordo com as condições aí do produtor. O suprimento adequado de água está relacionado com o tipo de solo. Quando nós temos uma bananeira plantada em um solo muito arenoso, sabemos que vai perder mais umidade. Mas para reduzir um pouco esse problema, cobertura vegetal, como a gente disse, né? O próprio pseudocaule das plantas que já foram retiradas o cacho, né? São uma importante cobertura vegetal para o solo. Cortar esses pseudocaules e deixar ali sobre a área é importante para que tenha ali uma redução na evapotranspiração. Mas para solos
mais argilosos, textura mais média, tem uma necessidade menor. Então, como vocês lembram lá dos cálculos, né, de irrigação, a questão do solo, do tipo de solo, da textura do solo vai interferir nessa frequência de irrigação, ok? Aí se perguntar assim, qual que é a fase da bananeira que é mais sensível à deficiência hídrica? Todas as fases, elas são muito exigentes em água. Mas, no período vegetativo, quando a muda ali está desenvolvendo, até essa fase inicial que ela está enraizando, né, a falta de água vai afetar a taxa de desenvolvimento das folhas e vai afetar também o ciclo, vai tornar um ciclo mais longo. A carência de água, na época da diferenciação floral, que está se formando ali as flores, né, ela é mais grave também no início da frutificação. Se você tem um estresse hídrico muito severo, ou seja, muitos dias sem água nesse período entre a diferenciação floral e o início da frutificação, você vai ter grandes prejuízos na produtividade, menos frutos por penca, vai ocorrer também frutos menos desenvolvidos, ou seja, mais leves, e cachos mais leves. Quando a planta é submetida a uma deficiência hídrica muito severa, a roseta foliar se comprime, dificultando ou impedindo também o lançamento da inflorescência. Durante o florescimento, a carência de água limita o crescimento do número de frutos, como eu disse, né? Então, você vai ter ali uma formação de um cacho menos pesado, com menor número de frutos, com frutos menos desenvolvidos. Com relação à luminosidade, né? A planta de banana, ela requer uma alta luminosidade, ou seja, de uma grande quantidade de luz ao longo do seu ciclo, para que ela tenha frutificação. A atividade fotossintética da bananeira, ela se acelera quando a iluminação se encontra aí entre 2.000 e 10.000 horas de luz por ano. Vamos fazer um cálculo aí, vocês peguem a calculadora ou o celular e calcula que nós temos alguns meses do nosso ano aqui na região sudeste, nós temos aí um número de horas de luz dia, né, principalmente no verão, nós temos um dia mais longo. Vocês estão vendo que a gente entrou no outono e nós estamos cada dia observando os dias ficarem menores, ou seja, está escurecendo mais cedo. Quando a gente chega no dia 21 de junho, nós temos o dia mais curto com relação ao número de horas de luz, né, diária. E no verão, quando inicia o verão, nós temos o dia mais longo do ano. Então, nós temos variação de horas de luz diária ao longo das estações do ano, porque da relação do posicionamento da Terra em relação ao Sol. Mas, nas condições aqui brasileiras, nós não temos nenhuma região que vai ficar abaixo disso aqui, tá? Nós estamos aí, se fizer uma média de 9 horas de luz por dia, que nós temos até mais do que isso ao longo do ano, multiplicar por 365 dias, vocês vão observar aí que nós temos mais de 3.000 horas de luz por dia, por ano, né? Mais 3.000 horas de luz por ano. Então, nós, aqui no Brasil, temos condições de norte a sul para oferecer essa quantidade de luz exigida pela cultura da banana. Valores aí em regiões que têm disponibilidade de luz menor que 1.000 horas de luz são insuficientes para que a planta tenha um bom desenvolvimento, ao passo que níveis também muito altos de luz, né, a cultura aí, sobretudo que se encontra na fase de cartucho, a planta e a inflorescência recém-aberta também vai ter problemas. Mas aqui no Brasil a gente não tem nenhuma condição que vai ter mais de 10.000 horas de luz por dia, né? Só um exemplo, aqui na Costa Rica, estima-se que tenha 1.500 horas de luz por ano. Esse número, eles conseguem aí fazer o cultivo econômico da bananeira. O efeito da luminosidade. Podendo esse ciclo, né, se estender por 8 meses e meio em cultivos bem expostos à luz,
por 14 meses em cultivos com poucas horas de luz ao longo do ano, com menor número de luz, né? Principalmente nos grupos Cavendish, que englobam a nanica, a nanicão e a grandinagem. Esse efeito também altera a duração do período de desenvolvimento do fruto, ou seja, em cultivos aí que tem poucas horas de luz por muitos meses, né, em regiões do mundo aí que tem, por exemplo, 14 meses com poucas horas de luz, ou seja, naquele ciclo mais de um ano, né, uma cultura aí que está em uma região com pouca disponibilidade de luz, ela vai prolongar muito, ou seja, um ciclo que aqui poderia ser de 8 meses, aqui em Tiutaba é bem rápido. No ano retrasado, nós plantamos com a turma da agricultura as mudas em novembro. Quando foi em torno de agosto do outro ano, nós já estávamos aí com o cacho sendo formado, né? Agora, em regiões que têm disponibilidade de luz mais baixa, esse ciclo pode prolongar por 14 meses entre plantar e colher, porque então o efeito da luz vai estar aí no ciclo da cultura também. Em regiões aí com muita luminosidade, o período que o cacho atinge o ponto de corte comercial é de 80 a 90 dias após a emissão. Em regiões de baixa luminosidade, esse período entre a formação do cacho, né, é de 85 a 112 dias. Em luminosidade intermediária, esse período é de 90 a 100 dias a partir da emissão do cacho. Vamos falar dos ventos, pessoal. A banana, ela é muito frágil, né? Sabemos que o caule dela, na verdade, é formado das bainhas das folhas, né? Um pseudocaule. Então, ventos fortes, ela vai tombar, ok? Então, se for plantar bananeira, sempre observar se a região tem muitos ventos fortes. Quando tem, é importante plantar árvores com função de quebra-vento. O porte dessas árvores para quebra-vento, eles têm que ter altura durante o seu desenvolvimento que seja superior à altura da bananeira, tá? Se eu vou plantar uma bananeira de porte mais alto, eu tenho que plantar um quebra-vento mais alto. Se usa bastante como quebra-vento, plantar bambu, mas esse bambu também, a distância entre o plantio dele como quebra-vento e a lavoura tem que ser de no mínimo 500 metros. Porque se tiver aí a queda desse bambu também com os ventos, ele não atingia aí as bananeiras. E dependendo do porte desse bambu, até uma distância maior, ok? Mas também tem outras árvores que podem ser plantadas com essa função de quebra-vento. Mas em regiões, então, onde tem ventos muito fortes, é importante plantar aí essas árvores com função de quebra-vento para impedir a queda das plantas de bananeira. Vamos falar dos ventos secos. Os ventos secos, quando vem uma massa de vento seco, ele provoca desidratação das folhas, pela questão de ele sempre vai a umidade passar do meio mais concentrado que as folhas para o meio menos concentrado que esse vento seco. Vem um vento aí com umidade de 10% passa na sua lavoura, ele vai ocasionar uma grande desidratação das plantas, né, uma perda de água elevada. Os ventos também eles provocam o fendilhamento das folhas. Vocês observam que, às vezes, quando passa um vento forte, até que na nossa região mesmo, as folhas ficam todas fendilhadas. Isso reduz a área fotossintética da planta. Quando tem ventos aí muito fortes, ocasiona o rompimento das raízes e até o tombamento do pseudocaule. Ventos frios. Os ventos frios ocasionam os mesmos problemas como tombamento da planta, como fendilhamento da folha, inclusive aqui nessa ilustração, que é do material da Embrapa, nessas ilustrações aqui, que é do material 500 perguntas e 500 respostas sobre o cultivo da bananeira. Vocês podem observar aqui, ó, quando tem muitos ventos, vai acontecer isso, o fendilhamento das folhas, as folhas vão se rasgar. Isso reduz a área fotossintética da planta, além de poder causar o tombamento das plantas em fase de produção. Só que os ventos frios, eles também podem causar o chilling, que a gente falou que chilling lá com temperaturas mais baixas, né? Em torno de 12 graus Celsius já afeta, né? Já causa esse distúrbio fisiológico aí chamado de chilling ou friagem, causando, então, problemas aí
nas células, né, dos frutos e da planta como um todo. Explicando um pouco o que é o chilling, né? O chilling e o freezing são um processo que causa injúria nos frutos de maneira geral, devido ao resfriamento e o congelamento de algumas células ali do tecido do fruto. A principal causa do chilling são os danos, né, pela temperatura baixa ocasionados nas membranas celulares. Induz, então, uma cascata de reação, essa questão da temperatura baixa e afetando a membrana celular dos frutos. Inclui, acelera a produção de etileno. Vocês lembram que eu mostrei a imagem anteriormente do efeito do chilling ali no fruto e na planta? Começa a ter um amarelecimento. Isso é porque induz a produção de etileno, esses danos causados aí na membrana celular. Aumenta a respiração de forma consequente. Lembra, a respiração tem interferência na produção de etileno. Reduz a fotossíntese, porque a planta fica com aspecto amarelado, porque tem a interferência no excesso de produção de etileno na folha também. Alteração na produção de energia. Se você tem redução da fotossíntese, vai ter menos fotossimilados produzidos e, de forma consequente, você vai ter problemas no enchimento desses frutos. Tem acúmulo de substâncias tóxicas nos tecidos da planta, como etanol e acetaldeído. Alterar a estrutura celular, e como as estruturas vegetais diferem na susceptibilidade aos danos, na capacidade de reparar, os sintomas podem variar entre os frutos e também entre outros tecidos da planta. Com relação à velocidade dos ventos e os danos que isso pode causar. Velocidade... Professora, Oi? nessa questão de vento aí, os produtores plantam, vamos supor, aqueles que tem essas lavouras grandes de banana, eles plantam muito quebra-vento ao redor das bananas? Isso é o que eu estava comentando, né, que é necessário, onde regiões com problemas de ventos fortes, é imprescindível ter o plantio de quebra-vento, para reduzir o problema de tombamento das plantas, tá? Velocidades de ventos entre 40 km por hora e 55, eles produzem danos moderados, como desprendimento parcial da planta, quebra do pseudocaule, algumas injúrias na planta, como o fendilhamento das folhas, né? Agora, com ventos superiores a 55 km por hora, a destruição pode ser total, tombamento aí de boa parte das plantas na lavoura, né? Então, como eu disse, em áreas aí sujeitas a ventos fortes, recomenda-se o plantio, né, de quebra-vento. Uma das alternativas é o uso do bambu, mas tem outras plantas que podem ser utilizadas. As árvores, para esse fim, elas devem ter copa cilíndrica e bem enfolhada, porque qual vai ser a função do quebra-vento? Ela vai reduzir a velocidade, o vento vai vir forte ali no quebra-vento, ela vai atenuar essa velocidade do vento. Então, se plantar uma árvore ali com uma copa bem mirradinha, ela não vai conseguir atenuar muito bem essa velocidade dos ventos. Por isso que tem que ser plantas usadas aí para quebra-vento que tenham copas densas, que tenham uma massa foliar densa para reduzir, para o vento passar por ela e dar uma atenuada na velocidade. Quando chegar na banana, no cultivo de banana ali, ele chegar numa velocidade mais baixa e não interferir e não causar o tombamento dessas plantas, né? Recomenda o uso de renques de bambu, cuja altura pode atingir 15 a 20 metros, né? Dependendo do tipo de bambu utilizado. Aqui a recomendação é dessa espécie, bambusa ou dame, né? Tem bambus que a gente sabe que atinge alturas aí enormes, né? Entretanto, pessoal, isso aqui demora, né? Quando você planta ali o bambu ou outra espécie para quebra-vento, vai demorar. Então, é importante fazer o planejamento. É uma região de muito vento? Vamos começar a implementar esse sistema de quebra-vento até anteriormente ao plantio, tá? Porque muitas vezes são necessários aí 3, 4 anos para que essa planta utilizada como quebra-vento tenha função realmente de reduzir a velocidade dos ventos. A distância, né, como eu disse, entre o quebra-vento e a cultura vai depender também da altura que essas plantas atingem, porque com vento forte, se vir e derrubar, por exemplo, o bambu, tem que ser numa distância maior para que não atinja a sua cultura.
Também é utilizado fazer valas, tá, de drenagem entre o quebra-vento e o cultivo, para que o sistema radicular das plantas ali do quebra-vento não atinjam a área de cultivo da bananeira. Aqui mostrando, né, não é nem só mostrando esse tipo de bambu que pode ser utilizado como quebra-vento. Foi uma imagem que eu achei, não achei assim, na cultura da banana, não procurei, não achei uma imagem decente, mas aqui para vocês terem ideia de que ele vai funcionar, vejam como é densa essa área foliar dele. Então, ele vai funcionar como atenuador da velocidade dos ventos. Pode falar? Esse sistema aí de quebra-vento, ele não vai interferir na fornecimento de luz para a bananeira, não? Ele vai ficar distante, né? Ele tem que ficar distante para não ocorrer o sombreamento. Por exemplo, no mínimo 500 metros entre o plantio do quebra-vento e a sua cultura, tá? Para não ter interferência e também se vir um vento muito forte. Por exemplo, tem bambu que atinge até 20 metros de altura. E se tiver a queda de uma parte aqui do quebra-vento, também não atingir a sua lavoura, ok? Então, ele tem que ficar mais distante, né? Coladinho na cultura, não. Ok? Tá. Achei que era mais perto que isso. Obrigado. Nada. Deve-se evitar cultivar aí em áreas que estejam sujeitas a geadas, como a professora já falou, né? A cultura é muito sensível a geada. Agora, quando a gente fala em granizo, gente, isso aqui é uma caixinha de surpresa, natureza, né? Não dá para prever. Chove granizo aqui no Sudeste, no Sul, em diversas regiões do Brasil. Então, quando fala evitar área sujeita a granizo, é difícil fazer isso, porque pode chover granizo em qualquer área. Agora, a questão da geada, áreas de baixada são mais sensíveis, né? A bananeira, quando está sujeita aí, plantada em áreas sujeitas a geada, sujeitas a ventos frios, pode ocorrer, então, o chilling, que a gente falou, a queima das folhas, ventos muito frios, eles destroem ali as células da folha, né, causando ali uma queima mesmo das folhas. A geada também, ela destrói as células da planta, né, e dependendo da intensidade da geada, ela pode até matar a planta, tá? Depende da intensidade. Ventos frios, né, causam aí o fendilhamento, que a professora já falou. Rompimento de raízes, quando tem ventos fortes, né, quebra o tombamento de plantas. E o granizo que ocasiona? Não só na bananeira, em qualquer cultura que ele atinge, ele vai fendilhar a folha, destruir a área foliar ali da planta, tá? Pelo tamanho ali daqueles pedras de gelo, né? Então, qualquer cultura atingida, e dependendo da intensidade de uma chuva de granizo, ela pode destruir uma cultura de soja, de tomate, de batata, dependendo da intensidade, ela chega a destruir a cultura. A banana, ela é uma cultura um pouco mais, quando ela está mais desenvolvida, pode ocasionar o granizo, né, uma intensa desfolho, mas dependendo do estágio de desenvolvimento que ela está, ela pode até se recuperar, né? Vai demorar um tempinho, ela vai recuperar, vai prejudicar ali o desenvolvimento daqueles frutos que estavam desenvolvendo, muitas vezes até não vai, dependendo de uma intensidade muito grande do granizo, vai destruir aquela planta que já está em produção, né? Mas as novas, né, as filhas e as netas vão se recuperar. A bananeira cultivada em altitudes aí que pode variar desde o nível do mar, pode plantar bananeira, até 1.000 metros acima do nível do mar. Só que a altitude, ela vai interferir no ciclo, e nós sabemos que a altitude interfere na temperatura. O professor também já falou para vocês, né? Quanto mais alto, menor você tem de temperatura. Se tem uma redução de temperatura a cada 100 metros de altitude, você tem uma redução aí de 3 graus Celsius no mínimo, né? Dessa forma, a influência que a altitude vai exercer é na redução de temperatura. Se reduz temperatura, você vai ter alteração do ciclo da cultura. Duração desse ciclo biológico vai ser mais longo quando se cultiva, então, a bananeira em altitudes maiores. Trabalhos realizados em regiões tropicais de baixa altitude, de 0 a 300 metros acima do nível do mar, demonstraram que o ciclo da produção da bananeira, principalmente do grupo Cavendish,
O subgrupo Cavendish é a banana nanica, nanicão e grande nine. Nesse trabalho, observou aí que o ciclo variou de 8 a 10 meses. Já em regiões com altitude em torno de 900 metros acima do nível do mar, levou 18 meses para o ciclo completar. Quanto mais alto, mais fresco é a região. E a temperatura, a gente falou, né, que temperaturas mais baixas vão retardar o ciclo, tá? Então, por isso que em temperaturas mais baixas, você vai ter um ciclo mais prolongado. Em altitudes mais elevadas, temperaturas mais baixas, desenvolvimento mais lento. Aqui nessa ilustração também do material da Embrapa, até mostra, né? E aí, quando você vai produzir? Mostrando aqui uma bananeira lá muito alta, né, numa altitude maior. Então, tem essa interferência. O principal problema da altitude de cultivos em regiões mais altas é que ela vai ter um ciclo mais longo do que produzido em regiões mais baixas. E Tuiutaba? Nós temos ciclo aqui de 8 meses. Aqui é baixo, e por ser mais baixo, é mais quente, né? Nós estamos aqui numa média de 450 metros acima do nível do mar. Essa altitude, nós temos temperaturas mais quentes. Nós que vivemos aqui sabemos, né? Como é quente aí na época da primavera e do verão, principalmente, né? Então, essas temperaturas elevadas são relacionadas com a altitude. E a temperatura vai interferir diretamente no ciclo da cultura, tá? Comparações de bananais conduzidos sobre as mesmas condições de cultivo, ou seja, solo, chuva, umidade, evidenciam o aumento de 30 a 45 dias no ciclo para cada 100 metros de acréscimo na altitude. Ok? Então, se nós falarmos aí, nós estamos a 400 metros, se a gente observar uma região, por exemplo, que está a 650, 200 metros acima aqui de Tuiutaba, da região. É claro que no município, gente, a gente teve uma variação muito grande, né? Que tá o município inteiro a 450. A cidade, em média, está nessa altitude, mas tem regiões do nosso município que são mais altas também, ok? Nosso município é grande, né? As áreas aí rurais é grande, então tem uma variação. Se a gente considerar, então, uma região, vamos considerar essa altitude, 450 metros. Se observarmos nas mesmas condições de cultivo em uma região que esteja a 650, 200 metros, nós vamos ter um acréscimo no ciclo aí de 60 dias, né, nessa cultura, de 60 a 90 dias. A umidade relativa do ar. A umidade relativa, ela vai ter interferência na questão do desenvolvimento da cultura e também na questão da frequência de irrigação, ok? Regiões com umidade relativa mais baixa vai ter que ter uma frequência de irrigação mais alta pela questão da perda de água por evaporação. Quando nós temos uma região muito úmida, na verdade, aqui no Sudeste, a gente tem umidade muito elevada na época da primavera e do verão, nós temos muitos problemas com doença. Algumas das doenças que a gente tem na folha da bananeira é a cigatoca negra e a cigatoca amarela. Eu não sei se ano passado eu cheguei a mostrar para vocês nas nossas aulas de doença de plantas. Em algumas turmas eu cheguei a falar sobre essas doenças e até mostrar lá no nosso cultivo. Mas essas doenças, ela tem um acelerado desenvolvimento nas épocas de verão, que nós temos uma umidade relativa mais alta. Então, nessas condições, pessoal, não é que não vai plantar bananeira, porque aqui no Sudeste a gente vai passar por um verão úmido, né? Eu acho que a senhora mostrou. Isso, eu acho que eu devo ter mostrado, sim. Aquelas manchas aqui da meia amarelada, não é? Isso, aquela cigatoca amarela. Aí nós temos Aí tem a outra. A negra, que eu acho que nós não temos ali sintoma ainda nas bananeiras do Instituto. Uhum. O produtor de bananas aí comercial, ele precisa tomar cuidado na prevenção, pulverização de fungicidas, quando aparecer os primeiros sintomas em algumas folhas, fazer a retirada dessas folhas da área, porque vai espalhando, né, os esporos ali que se desenvolve numa folha infectada, ele vai esparramando por toda a lavoura. Então, tem os cuidados. Aqui só falando que a umidade ela vai favorecer alguns problemas
de doenças, né? Mas não é um fator que vai limitar, porque senão a gente não vai cultivar em nenhum local. A baixa umidade relativa do ar, ela vai ocasionar uma perda excessiva de água, maior necessidade de irrigação, com maior frequência de irrigação. As folhas ficam mais coriáceas, porque ela vai perder muita água, né? E o ciclo da cultura pode acabar sendo um pouquinho mais longo por essa questão do estresse climático, né? A bananeira, ela passa por 2 ciclos, o vegetativo e de produção. Só que o ciclo vegetativo de produção, eles se coincidem. Ou seja, a bananeira, ela está produzindo cacho e ela está produzindo também mudas, né? Que é um ciclo vegetativo. O ciclo de produção, ele começa entre a colheita do cacho da planta mãe e até a colheita do cacho da planta filha. E o ciclo vegetativo é o período entre a brotação até a sua colheita, ou seja, brotou uma mudinha. Até a sua colheita, ela está no ciclo vegetativo. E da produção, você vê que elas coincidem esse ciclo, né? Começa entre a colheita do fruto da planta mãe até a colheita do fruto da planta filha. Isso aqui mostrando, só que essa questão de meses, ela tem uma variação, como a gente acabou de estudar, de acordo com temperaturas da região, né? E essa temperatura tem interferência da altitude também, com relação à luminosidade disponível, também vai ter alteração nesse ciclo. O primeiro ciclo da cultura, ou seja, quando planta a muda uma área nova, ela vai ser mais longa, tá? Do que os ciclos seguintes, da segunda colheita, da terceira colheita, ok? Aqui é uma média, mas aqui na nossa região nós observamos um ciclo entre plantio de mudas aí do tipo chifrão, que são mudas mais desenvolvidas, até a colheita em torno de 8 a até 10 meses, dependendo da variedade. Vamos considerar essas variedades como a prata anã, que é bem rápido. Mostrando aqui de forma geral, né, que o ciclo começa com o plantio da muda, que vai desenvolver, brotar, vai ocorrer a diferenciação floral. Essa brotação até a diferenciação floral nesse esquema aqui, 8 meses, mas como eu disse, tem variação muito com relação à região, também a cultivar plantada. A diferenciação floral até a emissão da inflorescência mais 3 meses, depois mais 4 meses para a colheita. Já nessa fase aqui que ela está brotando, ela produz filhos, tá? E aqui na emissão da inflorescência, ela está produzindo neto. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, então, finaliza, tá? As dúvidas, eu vou abrir um tempo para a gente tirar as dúvidas e falar um pouquinho mais sobre esse tema.